Vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Terminamos na semana passada nossa série sobre a vida de Elias e mantendo a proposta de fazermos um revezamento entre o novo e o antigo, vamos iniciar hoje uma série sobre essa carta que Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Então, Gálatas capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 9. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 9. Todos encontraram? Gálatas, capítulo 1, vamos ler do 1 ao 9. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude, não somente hoje, mas ao longo de todo o percurso que faremos por essa carta. Carta que teu servo Paulo escreveu à igreja que passava por dificuldades e que essas dificuldades também se assemelham com as dificuldades que vivemos hoje. Então, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar através desse texto para sermos servos melhores a Ti, para sermos, ó Deus, homens e mulheres aperfeiçoados pela Tua palavra. Alimenta-nos nessa noite, apesar de mim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Então, hoje iniciamos essa série numa carta. Acredito que seja a primeira vez que eu inicio uma série de uma carta com vocês. Então, antes eu queria trazer alguns elementos introdutórios. O que a gente entende quando a gente começa a estudar uma carta é que nós estamos entrando em uma conversa da qual nós só conhecemos um lado. Já viu quando você está no ônibus, né? E lá, distraído, eu durmo cabulosamente no ônibus, eu não passo por isso. Mas se você fica acordado no ônibus e de repente alguém atende uma ligação, e tem pessoas que atendem a ligação, parece que estão sozinhas no ônibus, né? Alô, fulano! E todo mundo ouve a conversa da pessoa, né? Só que você só ouve um lado da história. E quem fica acordado deve ficar um pouco curioso. O que será que a outra pessoa está falando? Às vezes dá para deduzir, ouvindo o que a pessoa está dizendo do lado de cá. Dá para entender se é uma briga de pai e mãe, dá para entender se é um namorado fazendo uma cobrança, mas tudo isso sempre ouvindo apenas um lado da conversa. Então, quando nós nos aproximamos das cartas das Escrituras, nós estamos fazendo algo parecido. Não estou dizendo que a gente está fofocando, não. Estou dizendo que a gente precisa estar atento, porque nós estamos ouvindo apenas uma parte daquilo que está acontecendo. Uma carta é uma comunicação parcial, porque nós não temos todo o contexto. É claro que do texto a gente vai identificar algumas coisas, mas nós estamos nos aproximando de uma comunicação
que é parcial. Por isso que nós precisamos ficar atentos aos detalhes, porque cada detalhe pode nos trazer uma informação, um indício daquilo que está acontecendo. Então, estudar uma carta, nos aproximar de um texto bíblico que é uma carta, precisa passar por esse alerta, ok? E uma outra coisa muito importante para nós entendermos uma carta, e não somente a carta, mas principalmente uma carta, é o contexto em que essa carta foi escrita. O que estava acontecendo na igreja, o que estava acontecendo no mundo, no momento em que essa carta foi escrita, para que também possamos nos aproximar ao máximo do objetivo do escritor, o que ele queria fazer, qual era o propósito dele quando ele escreveu essa carta. Então, essa carta de Paulo aos Gálatas, ele está escrevendo para as igrejas que ele plantou em sua primeira viagem missionária. Paulo, ele se converteu e ele assumiu um ministério de pregação aos gentios. E a gente vai ver ele afirmando isso ao longo dessa carta. Ele assumiu, então, esse ministério de pregar o evangelho para aqueles que não eram judeus. O evangelho, ele surge e Deus traz o seu Salvador, tudo isso por meio do povo escolhido, que é Israel. Mas a partir do momento que se cumpre, as profecias se cumprem na pessoa de Jesus, uma das profecias é que na descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Então, essa salvação que vem por meio do povo escolhido, por meio da descendência de Abraão, por meio da descendência de Davi, essa salvação, ela então é estendida a todos, e Paulo assume esse ministério de quem vai pregar a todos aqueles que não são judeus, e por isso ele faz várias viagens missionárias, e isso está descrito lá no livro de Atos. Então, se você quiser acompanhar esse estudo, eu recomendo também que você faça a leitura do livro de Atos. E aqui estou te dando vários deveres de casa para você fazer, ler a carta aos Gálatas, ler também o livro de Atos e fazer ali a junção da história com a carta, para que você possa ter um entendimento mais aprofundado. Então, essas igrejas da Galácia, que ele diz aqui, verso 2, né? As igrejas da Galácia. Então ele diz, quem está escrevendo a carta? Paulo está escrevendo a carta e todos os irmãos que estão com ele, para quem? Para as igrejas da Galácia. São igrejas que ele plantou na sua primeira viagem missionária. E por que ele está escrevendo essa carta? Nós temos aqui no verso 6, já a partir do verso 6, uma motivação. Olha, estou muito surpreso em ver que estão passando tão depressa daquele que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo passou pela viagem missionária, com a sua viagem missionária, plantou essas igrejas, ensinou esses irmãos, e ele está escrevendo essa carta agora para eles. Tem mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos no máximo, que ele esteve lá. Por isso que ele está dizendo, olha, estou surpreso em ver que você, tão depressa, eu estive aí agora, ensinei o evangelho para vocês, mostrei para vocês como é a salvação, apresentei nas escrituras e dei para vocês todo o embasamento do trabalho, da obra que Cristo fez em nosso favor, e passou tão pouco tempo e vocês já estão dando ouvidos a outro evangelho. Então, uma característica, um motivo dele estar escrevendo é que existem falsos mestres trazendo falsos ensinamentos para aquelas igrejas que ele plantou. Ele passou plantando as igrejas, e as igrejas que estavam lá, vivendo o evangelho, ensinando o evangelho, de repente se aproximam pessoas, falsos mestres, para apresentar um outro evangelho, para trazer uma distorção do evangelho. Então Paulo rapidamente escreve uma carta. Quando chega ao conhecimento dele isso, ele escreve essa carta justamente para chamar essas pessoas das igrejas da Galácia, chamá-las para, olha, voltem para o evangelho, abandonem esses falsos ensinos. Ele entende que
dá tempo de corrigir aquilo que está acontecendo lá nas igrejas da Galácia. E quem eram esses falsos mestres? Eles eram aquilo que se chama de judaizantes. O que seria? São pessoas que pregavam a circuncisão e a dependência da lei a dependência da obediência da lei para a salvação. Eles estavam transformando o evangelho de Cristo novamente naquilo que era a religião judaica. Porque o judeu cria que a salvação seria pela obediência da lei. Os fariseus, os escribas, esse é o ensinamento deles. Você precisa obedecer perfeitamente a lei para você poder ser salvo. Você precisa cumprir as dietas, você precisa cumprir as festas, você precisa obedecer a lei em todos os seus aspectos para que você seja salvo. E esses homens, eles estavam ensinando que mesmo você crendo em Cristo, Jesus Cristo é o Messias? Beleza, mas isso não faz com que você não tenha que obedecer a lei. Eles estão aqui, então, fazendo um acréscimo, eles estão acrescentando coisas ao Evangelho. Porque o Evangelho, ele é a salvação do pecador pela fé. O pecador não é o autor da sua própria salvação. O pecador, no Evangelho de Cristo, ele só contribui com o pecado. A única contribuição do pecador dentro do plano redentivo de Deus é que ele entra com o problema. Toda a solução é algo que vem de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. Então, Cristo, ele morre e paga o preço do nosso pecado. Mas esses homens, esses judaizantes, estão dizendo que não basta apenas crer. Você precisa se circuncidar e você precisa também obedecer toda a lei, senão você não será salvo. Então, Paulo urgentemente escreve essa carta para poder corrigir esses ensinamentos que a igreja que ele plantou, que as igrejas que ele plantou estavam agora passando a crer. Ele estava com uma sensação de urgência. E essa sensação de urgência de Paulo, ela vai ficar expressa no texto mesmo da carta. Porque uma carta da época do Antigo Testamento, ela tinha uma estrutura, ela tinha uma maneira de ser feita de acordo com a cultura. Ela tinha uma saudação, ela tinha ações de graças, tinha então a parte de instruções e ensinos, vinha as saudações finais e depois uma bênção. A carta aos Gálatas não tem as ações de graça. Quer ver um exemplo de ações de graça? Vamos lá, deixa marcado aí Gálatas. Vamos dar um pulinho lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. A carta também começa com a saudação, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que estão em todos os lugares, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Essa é a saudação. Isso tem lá na carta aos Gálatas, não tem? Ele faz a saudação e diz que a graça e a paz estejam com vocês, aqui no verso 3. Tem a saudação. Mas olha o que Paulo escreve aqui a partir do verso 4, que é a ação de graças. É uma parte, um componente de uma carta, né? E sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que Paulo está fazendo aqui para os coríntios?
Ele está dando ação de graças. Ele começa com uma saudação, dizendo quem escreveu, dizendo para quem escreveu e dando uma saudação. É como se fosse um olá. E aí, pessoal, tudo bem? É mais ou menos uma saudação. E aí depois ele diz que eu dou graças a Deus por vocês, porque vocês... E traça os elogios a essas pessoas. Se você for ver, Paulo, na carta aos Gálatas, ele pula direto para as instruções e os ensinos. Ele faz a saudação e não dá ação de graças. Ele está tão preocupado com a situação que está acontecendo lá em Gálatas, ele está tão preocupado com a gravidade do que está acontecendo, que ele parte direto para a exortação. Então ele sai dessa saudação e já entra. Olha, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele já entra direto no assunto. Ele não tem tempo para ações de graças. Na verdade, ele não tem nem motivos para ação de graça. Na verdade, ele está escrevendo essa carta para repreendê-los, para chamar a atenção deles. Então, ele não tem motivos para dar graças nessa situação para a qual ele está escrevendo. Então, isso vai demonstrar a urgência. Paulo está escrevendo essa carta com urgência, porque é grave o que está acontecendo e ele quer corrigir isso o mais rápido possível. Ao longo da carta, eu estou só dando um contexto geral aqui, tá? Ao longo da carta, nós vamos ver que esses falsos profetas que estavam chegando na igreja de Gálatas, eles usavam 3 argumentos, porque foram igrejas plantadas por Paulo, certo? Se eu quero conquistar o coração dessas pessoas, eu preciso, então, quebrar o ensinamento que Paulo traz. O que esses falsos mestres estão tentando fazer é questionar a autoridade de Paulo e questionar os ensinamentos de Paulo. Eles vão dizer, olha, o que Paulo está ensinando para vocês é errado. Nós é que estamos trazendo para vocês o verdadeiro evangelho. Então eles vão usar três táticas, 3 argumentos. O primeiro argumento deles era que Paulo não era um apóstolo de verdade. Porque, se você se lembra, Paulo não estava entre os 12 no ministério de Cristo. Paulo foi chamado depois, quando ele era um perseguidor. Cristo aparece para ele no caminho de Damasco, e ali, então, ele é convertido, e ali, então, ele é chamado para o ministério apostólico. Ele foi chamado por Cristo, mas como ele mesmo diz, como que um apóstolo fora do tempo. Ele não participou do evangelho. Paulo não é citado em nenhum dos evangelhos. Ele não esteve com Cristo enquanto Cristo estava encarnado. Ele conheceu o Cristo em glória. Ele conheceu o Cristo já glorificado. Por isso que ele se rende no caminho de Damasco. Então, Paulo é acusado por esses falsos mestres de não ser um apóstolo de verdade. Esse é o primeiro argumento que os falsos mestres vão usar. O segundo argumento que eles vão usar é que o evangelho que Paulo está pregando é fácil demais. Assim é fácil ser salvo, assim é fácil. É só crer em Jesus? Não, eles vão dizer que Paulo está querendo tornar a vida dos gentios, né, aqueles que não são judeus, mais fácil. Por quê? Porque o judeu já estava acostumado com a dureza da lei. O judeu já estava acostumado com aquela ambiência de uma lei que dá a ele o que ele precisa fazer e não fazer. Quando Paulo vai pregar aos gentios e diz, olha, não é a obediência da lei que salva, o que salva é a fé em Jesus. Os falsos mestres vão dizer, está vendo? Ele está querendo dar vida boa para os gentios. Ele está querendo que os gentios vivam de qualquer maneira. E essa então vai ser a terceira acusação, de que o evangelho que Paulo prega permite que as pessoas vivam de qualquer maneira e pequem à vontade. Então eles têm essas 3 acusações. Paulo não era um apóstolo de verdade, o evangelho de Paulo era água com açúcar, e esse evangelho água com açúcar fazia com que as pessoas vivessem em pecado. Paulo vai escrever essa carta para se defender dessas 3 acusações. Ele vai defender o seu apostolado, ele vai defender o evangelho que ele prega, e ele vai defender a santidade, que é decorrente do evangelho que ele prega.
Não é um evangelho que permite que você viva de qualquer maneira. Então a carta vai ser construída dessa forma. Ao longo dessas séries que nós vamos ter, nós vamos ver então o evangelho sendo defendido por Paulo como sendo a resposta final de Deus para o nosso pecado. Porque, de acordo com os judaizantes, é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e a circuncisão. É Jesus e a obediência à lei. E Paulo vai dizer: não, é somente Jesus. É a fé em Cristo que salva. Guilherme, mas por que então nós vamos lidar com esse assunto? Se isso era... Nós não temos judaizantes hoje. Nós não temos ninguém mandando a gente se circuncidar. Tem? Não, não tem. Por que que então essa carta é importante para nós? Porque nós precisamos conhecer essa carta. Embora não haja judaizantes entre nós, existem pessoas entre nós que dizem que a nossa salvação é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e uma vida de santidade perfeita. É Jesus e uma roupa tal. É Jesus e um corte de cabelo tal. Nós temos hoje entre nós pessoas que querem fazer nós crermos que a obra de Cristo não é suficiente para a nossa salvação. Nós temos ainda hoje, embora não haja judaizantes entre nós, nós temos ainda hoje pessoas que querem nos dizer que crer em Cristo apenas não salva. Que é necessário fazer essa e essa e essa coisa, observar essa comportamento, ter esse padrão. Então, essa carta é atual para nós, porque nós vamos ver que a salvação que Deus nos dá, o evangelho que Paulo está defendendo aqui para os Gálatas, é o evangelho da salvação pela fé unicamente. Aqui nós temos, então, o confronto entre dois conceitos. O conceito de necessário e o conceito de suficiente. Qual é a diferença de um para o outro? Eu já dei esse exemplo aqui algum tempo atrás e eu fui frustrado com o meu exemplo da receita de bolo. Eu vou tentar fugir dessa armadilha, porque senão a Leila vai me pegar, que a Leila sabe tudo de bolo. Então, vamos lá. Eu sei que existe bolo sem farinha, tá, gente? Eu sei, mas o normal do bolo é fazer com farinha, certo? Então, faz de conta que não existe bolo sem farinha. Só para o meu exemplo encaixar, você precisa de farinha para fazer o bolo, certo? Ela é necessária. Sem a farinha, você não vai fazer o bolo. Mas a farinha, ela não é suficiente. Por quê? Porque só com a farinha você não faz o bolo. Você não consegue pegar só a farinha e fazer o bolo. Nem que seja água, você tem que acrescentar. Então, a diferença dos conceitos é aquilo que é necessário, ele precisa estar presente, mas ele sozinho não resolve. Aquilo que é suficiente é que ele sozinho resolve. Então, o que os judaizantes estavam dizendo é que Cristo era necessário. Você precisa crer em Cristo. Cristo é necessário. Mas eles não diziam que ele era suficiente, porque a fé em Cristo sozinha não salvava. Precisava se circuncidar, precisava obedecer às festas, precisava obedecer às dietas judaicas, precisava obedecer toda a lei. Então, para eles, Cristo era necessário. No Evangelho de Cristo, no Evangelho que Paulo prega, Cristo é suficiente. Aquilo que Cristo fez por nós é suficiente. E somente com a obra da cruz nós temos acesso ao Pai. Somente com a obra da cruz nós temos acesso à vida eterna. Essa é a diferença do evangelho dos falsos mestres e do evangelho de Cristo que é ensinado por Paulo. E esses evangelhos falsos persistem até hoje. E você vai encontrar várias pessoas, vários lugares, dizendo que Cristo é necessário.
mas não suficiente. Que você precisa crer em Cristo, mas precisa fazer uma série de outras coisas para ser salvo. Quando, na verdade, o verdadeiro evangelho é que a nossa salvação é somente e unicamente pela obra de Cristo e que aquilo que Cristo fez é suficiente para a nossa salvação. Ok? Então, tendo esse contexto em mente, tendo a ideia de que Paulo está defendendo o seu apostolado, Paulo está defendendo o evangelho que ele prega, nós vamos então começar o estudo dessa carta. E Paulo não está para brincadeira. Nós lemos aqui a saudação, e na saudação Paulo já está fazendo uma defesa. Paulo já está aqui dando um primeiro start na defesa do seu apostolado. O que ele diz aqui? Verso 1, Paulo, apóstolo. Aí abre um travessão aí, né? Apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo já está aqui no primeiro momento, na sua saudação, dizendo, eu sou apóstolo sim. E não foi ninguém que me transformou em apóstolo, não foi ninguém que botou a mão na minha cabeça, não foi ninguém que derramou um chifre de óleo em mim. Foi o próprio Cristo que me instituiu como apóstolo. Foi o próprio Cristo e o Pai, porque o Pai ressuscitou Cristo e Cristo ressuscitado apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Paulo já está aqui na primeira frase dizendo, eu sou apóstolo e ninguém pode tirar isso de mim, porque quem me deu esse apostolado foi o próprio Cristo. Quem me deu esse apostolado foi o próprio Deus Pai. É deles e somente eles é que podem delegar o apostolado. Porque o apóstolo, ele é um emissário. Um apóstolo, ele é alguém enviado. Então, só pode ser apóstolo aquele que realmente foi enviado pelo dono da mensagem, pelo dono do ministério. Então, apóstolo é aquele a quem Cristo comissionou. Se não houver ninguém que tenha mais alguém que tenha visto Cristo em glória, e que Cristo tenha dito para ele ir às nações, pregar o evangelho, nós não temos apóstolos entre nós. Como diz o Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Os apóstolos que existiram são aqueles que estão nas Escrituras, porque eles foram comissionados diretamente por Cristo. E Paulo, ele também foi comissionado diretamente por Cristo. É isso que ele está afirmando. Então, ele já no seu primeiro versículo, ele já começa, ele já introduz a defesa do seu apostolado, que era uma das acusações que faziam contra ele. Paulo é sim apóstolo, porque ele recebeu a sua comissão, ele recebeu a sua ordenança, o seu mandamento, diretamente do próprio Cristo. E como eu disse, Paulo não está para brincadeira, ele vem então, na saudação também, falar do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Verso 3, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui você já percebe que aquele nome que está acima de todo nome, que foi dado a Jesus Cristo, está aqui presente. Por quê? Porque o Senhor, que era o Pai, se você olhar para o Antigo Testamento, quem era chamado de Senhor era Deus Pai. No momento em que Jesus diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, você vai ver que todas as cartas de Paulo chama Deus Pai de Pai. E quem é chamado de Senhor é Jesus. Quem é o Kyrios, quem é aquele que está governando, quem é aquele que tem toda a autoridade, é Jesus. Então ele já está dizendo aqui, Deus é nosso Pai, mas quem é Senhor é Jesus, porque o Pai deu a ele o nome que está acima de todo nome, e o nome que está acima de todo nome não é Jesus. Eu já falei isso aqui para vocês, que Jesus era um nome comum naquela época. Jesus era um nome que significa, era uma corruptela de Josué, que significa Deus salva. Então Jesus era um nome comum. O nome que foi dado a Cristo, que está acima de todo nome, é Senhor. Então ele continua no verso 4, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus, do nosso Deus e Pai,
a quem seja a glória para todo sempre. Amém. O que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, ele está ressaltando já de início a morte substitutiva de Jesus. Jesus levou sobre si os nossos pecados, ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Quando Cristo é morto, quando Cristo recebe o cálice da ira de Deus, ele está fazendo isso no nosso lugar. Então não cabe mais punição para nós, porque os nossos pecados foram punidos em Cristo. É sobre ele que Deus pune. Então a justiça de Deus foi satisfeita quando ele puniu os pecados em Cristo. Deus não está mais buscando aplicar em nós a sua justiça, porque todo aquele que está em Cristo já teve os seus pecados punidos. Deus já puniu. Então, se você está em Cristo, todo aquele que está em Cristo já teve os seus pecados punidos, passados, presentes e futuros. Não quer dizer que Deus deixou o seu pecado passar em branco. Não quer dizer que Deus passou a mão na sua cabeça como se você não tivesse pecado. Não é isso. Acontece que Deus leva o pecado a sério e o pecado precisa ser punido. Mas o pecado de cada um daqueles que está em Cristo foi punido em Cristo. Deus não deixou nenhum pecado passar em branco. Então, não há que se falar que o Evangelho é um Evangelho onde o pecado é relativizado, ou o pecado é algo que é meio que deixado de lado. Não, o pecado foi punido, só que ele foi punido em Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E Paulo vai mais além. Ele diz que ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, mas ele diz que isso também foi segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Esse sempre foi o plano de Deus. Aquele que deu a lei, aquele que escreveu lá com Moisés os mandamentos, aquele que entregou a lei no Sinai, esse Deus sempre planejou nos salvar, derramando sobre Cristo os nossos pecados. Jesus não é um outro plano, Jesus não é uma outra coisa, não, Deus, desde antes da fundação do mundo, já planejava que nós seríamos salvos através da morte do seu Filho, já planejava que os nossos pecados seriam punidos em seu Filho. A lei tem um outro propósito. O Deus que criou a lei é o mesmo Deus que puniu os nossos pecados na cruz. Não há nenhuma incongruência, não há nenhuma contradição. Paulo vai explicar isso ao longo da carta. O mesmo Deus que criou a lei é o Deus que nos salvou pela graça. O mesmo Deus que criou a lei é o Deus que nos salva pela fé. Não há conflito, não há contradição. Então Paulo já aqui nesses 5 primeiros versículos, na sua saudação, ele já diz: eu sou apóstolo, e o evangelho verdadeiro é o evangelho da substituição, onde os nossos pecados foram punidos em Cristo e nós estamos livres. Por causa disso, nós estamos completamente perdoados, e isso é de acordo com a vontade de Deus e Pai, aquele que criou a lei, aquele que instituiu tudo o que vocês estão dizendo que eles devem obedecer. Então, nessa introdução, Paulo já prepara o terreno para os seus argumentos mais à frente. Mas então, nos versos 6 a 9, Paulo vai dar as advertências. Ele já começa dando advertências. E ele diz: olha, eu estou muito surpreso, porque eu já tinha ensinado isso para vocês. Eu já tinha apresentado o meu apostolado, eu já tinha ensinado o evangelho, eu já tinha mostrado para vocês o quanto isso estava de acordo com as escrituras, porque a gente precisa lembrar, meus irmãos, que Paulo e os apóstolos pregavam o evangelho usando apenas o Antigo Testamento.
Nós, como igreja, temos uma estranheza com relação a isso, porque, infelizmente, nós, pregadores, temos negligenciado o ensino do Antigo Testamento. A igreja evangélica é muito mais familiarizada com o Novo Testamento. Mas a grande verdade é que o Evangelho está no Antigo Testamento, porque era com esse texto que Paulo e toda a igreja pregava Cristo. Eles não tinham cartas de Paulo até o momento, eles não tinham os evangelhos até o momento. Quando eles queriam ensinar que Jesus era o Cristo, eles iam para Isaías, eles iam para Êxodo, eles iam para Gênesis, eles iam para Levítico. É lá que eles vão mostrar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Tudo isso está no Antigo Testamento. Só que, infelizmente, nós não estamos tão familiarizados, porque falta de nós no púlpito. Eu creio que nós aqui nessa igreja estamos tentando consertar isso, revezando, né, os ensinos do Antigo e do Novo Testamento, mas o que precisamos lembrar é isso. Paulo já havia ensinado para eles isso, por isso ele está espantado. Olha, estou surpreso, muito surpreso, em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Porque eu ensinei a vocês. E ele diz, olha, não é nem outro evangelho. Há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Eles não estão apresentando um outro evangelho porque não existe um outro evangelho. Só existe um evangelho. Só existe o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho. É por isso, irmãos, que eu reluto muito em abrir mão da palavra religião. Eu já falei isso algumas vezes aqui com vocês. Eu vejo muita gente boa, muita gente bem intencionada, dizendo, não, tem até um louvor que diz, né, eu sou de Cristo, eu não tenho religião, eu sou de Cristo. Não, gente, religião, existe uma verdadeira e outras falsas. A religião verdadeira é a religião que vem do alto. É a religião que vem de Deus para nós. As outras religiões são o homem querendo alcançar Deus, o homem querendo chegar até Deus. A verdadeira religião é Deus vindo até nós. Então eu não abro mão da palavra religião. Guilherme, você tem uma religião? Tenho sim, eu tenho a religião, que é Cristo em glória. É Cristo o Salvador, é Deus encarnado, é essa religião que eu tenho. E aqui Paulo está dizendo, olha, não existe outro evangelho, só existe um. Então não há que se falar em vários evangelhos, só existe um verdadeiro, outros são falsos. O que Paulo está dizendo é isso, o que estão tentando ensinar para você é um falso evangelho, um evangelho pervertido, porque só existe um evangelho, só existe o verdadeiro, os outros são falsos. E Paulo então dá um alerta que é para começar já deixando todo mundo de orelha em pé. Verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja maldito. Anátema é maldito. Paulo está dizendo que se ele mesmo aparecer amanhã e ensinar um evangelho diferente, que ele seja maldito. Se um anjo descer do céu e pregar um evangelho diferente, que ele seja maldito. Paulo tem tanta convicção do evangelho que ele recebeu de Cristo. Ele tem tanta convicção da palavra que ele é portador, que ele diz que se eu vier aqui amanhã e falar algo diferente, que eu seja maldito. Ele está dando um alerta para que eles não caiam em falsos ensinos. Não importa a aparência do portador, não importa a validação desse portador. Eu não sei dizer aos irmãos quais eram os critérios de validação nos tempos de Paulo. O que fazia um homem ter credibilidade? Talvez fosse a sua eloquência, talvez fosse
a sua formação, não sei. Paulo invoca o Evangelho, invoca as suas origens, sempre, como validador, mas ele confia mais no Evangelho. Hoje, meus irmãos, nós temos alguns critérios de validação e em tempos de rede social, parece que se uma pessoa tem milhões de seguidores, ela é importante por alguma razão. Parece que se a pessoa tem tantos e tantos seguidores nas redes sociais, ou se a igreja dela tem milhões e milhões e milhões de pessoas, parece que isso é algo que valida, mas não é. O que valida é o conteúdo. O que valida é se o Evangelho é o Evangelho de Cristo ou não. Nós não podemos nos deixar enganar, e o que Paulo está alertando é isso. Não importa quem você esteja vendo, se seja eu mesmo, se seja um anjo descendo do céu, não importa a beleza, não importa a validação, não importa o quão belo, quão importante você acha que aquela pessoa seja, se aquilo que ela prega não é o Evangelho de Cristo, ela seja maldita. Essa é a advertência, é essa a preocupação de Paulo. Então, eu e você, meu irmão, nós temos que conhecer o Evangelho de Cristo. Esses dias eu mandei no grupo dos casais e no grupo da juventude, fiquei devendo de mandar no grupo do Panorama, vou mandar hoje, não vou esquecer não, vou mandar hoje. Uma brincadeira, um vídeo de brincadeira, mas com um conteúdo sério. Quantos cristãos leram a Bíblia toda? Nós éramos conhecidos como o povo do livro. Mas pesquisas realizadas dizem que nem mesmo 25% dos cristãos já leram a Bíblia toda. Como isso é possível, gente? Como é possível eu dizer que sou cristão, eu dizer que sou seguidor de Cristo, dizer que a minha religião é o Deus encarnado, e eu nunca li o livro, que é base da minha fé. E sabe o que acontece com quem não lê o livro? Vai ser enganado. Paulo está surpreso porque ele havia ensinado para eles. Paulo está surpreso porque ele havia mostrado para eles nas Escrituras o Evangelho. E eles ainda assim estavam sendo enganados. Se os Gálatas, se as igrejas da Galácia, que foram alunas de Paulo, estavam sendo enganados, imagina quem aprendeu de mim. Vai ler a Bíblia, gente. Vai conhecer o Evangelho. Vai conhecer a palavra de Deus. Porque senão, quando vier um anjo, quando vier um cara eloquente, quando vier um cara validado, cheio de seguidores, como a igreja é imensa, vocês não terão condições de discernir se aquilo que ele está ensinando é o verdadeiro evangelho ou não. Só o conhecimento das Escrituras, o conhecimento do evangelho, pelo poder do Espírito, é que vai poder proteger você. Não existe pastor que consiga proteger você. Não existe ninguém. Se você não conhecer o Evangelho de Cristo, você está prestes a ser enganado. Então tenha cuidado. E Paulo então começa a carta com essas instruções. Então essa fica sendo a nossa introdução para essa série de mensagens no livro de Gálatas. Vamos ver como é que Paulo protege, como Paulo defende o seu apostolado. Vamos ver como Paulo defende o seu evangelho, que não depende da obediência da lei. E vamos ver como Paulo ensina santidade, sem que nós estejamos debaixo da opressão, da maldição da lei. Amém? Que você possa nos acompanhar ao longo dessa série. Vamos ficar de pé. O Evangelho é a salvação pela fé.
Amanhã, 31 de outubro, se comemora 507 anos da Reforma Protestante, que foi baseada nessa afirmação de que o justo viverá por fé. Lutero vai colocar lá, essa data marca o dia em que Lutero coloca as suas 95 teses na porta da abadia de Wittenberg. Ele não foi o único reformador, ele só é o mais famoso. Houveram vários antes dele, vários depois dele, mas a gente precisa escolher uma data. Então se escolheu a data de Lutero para se comemorar a Reforma Protestante. E essa Reforma Protestante que aconteceu no século XVI, ela aconteceu justamente porque se lembraram do verdadeiro Evangelho. Estavam brigando, lutando pelo verdadeiro Evangelho. Porque a igreja oficial até ali tinha colocado Cristo como necessário. Mas já não era nem tão necessário assim, né? O Cristo já era só um acessório na fé naquele tempo. E aí eles foram acrescentando tanta coisa, que foi necessária que a reforma, que Deus fizesse esse avivamento chamado Reforma Protestante, para que a igreja como um todo voltasse para o verdadeiro Evangelho. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Salvação que nos é dada gratuitamente. Salvação que não depende da minha ação, não depende do meu desempenho, não depende da minha perfeição. Obrigado por isso, Deus. Porque se dependesse de mim em algum grau, mesmo que fosse no mínimo grau, com certeza eu seria condenado. Se o Senhor me desse apenas uma tarefa, eu iria reprovar nessa tarefa. Adão é o exemplo. O Senhor lhe deu apenas um mandamento. O Senhor deu o mundo inteiro para o homem, para o ser humano. E disse que ele poderia desfrutar desse mundo inteiro. Mas deu a eles apenas uma regra. E eles quebraram essa única regra. Para mostrar que eu hoje, que não sou perfeito como Adão era. Eu hoje, que não sou bom como Adão era. Eu que fui manchado pelo pecado de Adão. Eu que fui corrompido, contaminado, totalmente contaminado pelo pecado de Adão. Eu não tenho condições de fazer nada em meu favor. Por isso, Deus, eu te agradeço por ter feito por mim tudo aquilo que era necessário para que eu fosse salvo. E obrigado porque a obra de Cristo é suficiente. Ele fez tudo e disse: está consumado. Todo aquele que está em Cristo está salvo. Todo aquele que está em Cristo está no reino dos céus e está caminhando para a Nova Jerusalém, pelo poder do Espírito. Obrigado por isso, Senhor. Que nós possamos ser lembrados ao longo dessa série de quão maravilhosa é a tua salvação. Leva-nos em paz para os nossos lares agora. Guarda-nos, Senhor. Protege-nos de todo mal. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Até a próxima. Deus abençoe.